Olá, meus amores! Nessa aula nós vamos trabalhar algumas situações, problemas, algumas situações do dia a dia, aonde eu posso aplicar todo esse meu conhecimento de progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos lá, então? I used to rule the world, seas of rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used Então, essa aula é a parte 2, né, da rotina compreender situações, problemas do cotidiano que envolvam uma PA ou PG. Para a resolução desses exercícios, né, a gente precisa ter as aulas 2, 4 e 5 desse canal. Caso vocês tenham dúvida ainda sobre esses assuntos, retomem as aulas, tá? Esses conceitos são os pré-requisitos para a resolução dos exemplos que eu vou apresentar aqui. Então, no exemplo 1, eu tenho um automóvel sofre desvalorização de 10% ao ano. Hoje, o valor do automóvel é de R$ 20.000. Ele pede aqui no item A, encontre uma fórmula para a desvalorização. Vamos compreender o que é essa desvalorização. É uma perda nesse valor de R$ 20.000 a cada ano. E essa perda é de 10%. Ou seja, uma diminuição nesse valor aqui a cada ano. Como vai estar diminuindo? Começo com o meu carro valendo 20.000. O ano que vem eu tenho esse valor menos 10%. Depois eu tenho menos 10%. O que eu quero evidenciar colocando isso para vocês, tá? Então, eu tenho o primeiro termo dessa minha sequência de desvalorização, porque vai ser uma sequência de desvalorização, tá? Vamos analisar os 3 primeiros termos dessa desvalorização. Começando com 20.000, que é o inicial. No ano seguinte, eu vou ter esses 20.000 menos 10%. No próximo ano, eu vou ter o resultado dessa desvalorização menos 10%. E com isso, eu consigo enxergar que essa minha sequência de desvalorização, ela é uma PG. Bom, se é uma PG, vai ter uma razão em cima dessa porcentagem. Lembra da aula anterior que eu falei sobre porcentagem, né? Quando ela aumenta e quando ela desvaloriza. Agora a gente vai ver aqui como que funciona isso. Então, eu tenho que encontrar essa razão em cima dessa porcentagem. Como que eu faço isso? Eu tenho 20.000 menos 10%. Isso implica em dizer que esses meus 20.000 corresponde ao 100% do valor que eu tenho, menos 10%. Então, 100% menos 10%, eu tenho 90%. Transformando isso em fração centesimal, né, que a porcentagem ela é uma divisão por 100, uma fração dividida aqui, né, onde eu tenho o meu denominador valendo 100, eu faço 90 dividido por 100, eu vou ter 0,9 e esta é a razão que eu vou usar na minha PG para poder encontrar a fórmula de desvalorização. Bom, ele pede aqui, encontre uma fórmula para desvalorização.
Vamos supor que eu vou ficar com esse carro um período de 5 anos, 6 anos, 10 anos, não sei, e eu quero saber quanto que esse carro vai estar valendo daqui 10 anos, tá? É para isso que serve esse exercício. Então, eu vou ter uma sequência de valores a cada ano que vai se desvalorizando, e eu quero saber como que essa sequência se comporta e eu quero encontrar essa fórmula para poder achar essa desvalorização em qualquer ano. Como que eu vou fazer isso? Se é uma APG, então eu vou usar a fórmula para encontrar, né, o termo geral, ou seja, para encontrar qualquer valor de qualquer posição dentro dessa minha sequência, eu vou usar essa fórmula. Então, é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Bom, a n vai corresponder ao ano que eu vou procurar. Então, que ano vai ser? Pode ser qualquer ano, vai ter aquele valor correspondente do meu carro. Então, eu posso representar esse AN como valor daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende do que eu vou querer calcular aqui. O valor inicial, né, dentro dessa minha sequência, que é de 20.000, né, já deu para perceber que dentro das situações problemas, eu sempre inicio com um valor dentro dessa minha sequência, e esse valor inicial ele entra aqui na fórmula como o primeiro termo, vezes a razão que nós encontramos aqui, que é de 0,9, elevado a n menos 1. O que fica para nós encontrarmos aí? Vai ser o valor desse meu carro de acordo com o tempo que eu quero, tá? Lembrando que se eu quero daqui 2 anos, eu vou encontrar a terceira posição, sempre uma posição à frente, porque eu estou admitindo esse meu valor aqui como a primeira posição, tá? Existem outras formas de interpretar isso, mas vamos trabalhar dessa forma, que é a forma mais simples que tem. Então, esse N vai depender do ano que eu quero calcular aqui, tudo bem? Então, dando sequência aqui, vamos ver no exercício B, ele fala qual será o valor deste automóvel em 4 anos. Então, eu já cheguei aqui na fórmula, eu vou usar essa fórmula para calcular. Como eu quero 4 anos, sempre vai ser um ano à frente, então eu vou calcular o quinto, aqui é a quinta posição, tá? Lembrando que é quinta posição, porque eu estou admitindo esses 20.000 como o primeiro ano, tá? Então, vai ficar o valor, né, nessa posição, igual 20.000 vezes a razão elevado a 5 menos 1. Faço primeiro esse parênteses aqui. Então, eu tenho que 5 menos 1 vai resultar no 4. Resolvo essa potência, porém, o exercício, ele já deu esse resultado aqui, ó, 0,9 elevado a 4 é aproximadamente 0,66, tá? Então, nós vamos usar essa informação que o exemplo trouxe para poder calcular aqui. Então, substituindo, eu tenho aqui 0,66. Agora, eu faço essa multiplicação aqui e eu encontro que esse valor é aproximadamente, porque eu também usei o dado aqui aproximado, 13.200, tá? Então, o valor do automóvel daqui 4 anos será de R$ 13.200, bem?
No exemplo 2, ele traz que, comprando uma TV que será paga em 12 mensalidades, com a primeira sendo R$ 50 e a cada mês o valor é o acrescentado 5% do valor da primeira parcela. Aí ele pergunta qual o valor da primeira parcela. Bom, vamos interpretar o que está escrito aqui primeiro. Ele traz uma informação, ou melhor, ele traz algumas informações que são importantes e relevantes para resolver o exercício, tá? Então, nós vamos levantar essas informações todas aí. Vamos pensar o seguinte, eu vou analisar as 3 primeiras parcelas dessa minha mensalidade aqui, né? Desse meu parcelamento dessa minha TV, tá? O que vai acontecer na minha primeira parcela? Na minha primeira parcela, ele traz aqui, ó, que eu vou pagar R$ 50, tá? Na segunda parcela, ele fala que, então, a cada mês, né? Então, na próxima parcela e nas próximas também, vai ter um acréscimo de 5% do valor da primeira parcela. O que ele quer dizer isso? Então, a minha segunda parcela aqui, ela vai ser de R$ 50 mais 5% dessa primeira parcela, ou seja, dos R$ 50. Como que eu vou fazer isso? Então, 5% de 50, tá? Eu faço 5 dividido por 100 vezes 50. Então, eu tenho 5 vezes 50, 250, dividido por 100, eu chego a 2,50. É esse valor que eu vou usar lá na minha segunda parcela. Então, aumentou aqui 50, foi para 52,50. Na terceira parcela, eu vou ter esses 52,50 mais 5% da primeira parcela. Não é do valor anterior, tá? Não é 5% do valor anterior, é 5% da primeira parcela. E quanto foi esse 5% da primeira parcela? R$ 2,50. Então, eu vou ter aqui R$ 55. Se você perceber aqui nos resultados, eu estou tendo um aumento em cada mês, em cada mensalidade dessas minhas parcelas, um valor de R$ 2,50. Isso implica em dizer que essa minha sequência de mensalidades, ela vai ser uma PA de razão de R$ 2,50. Eu tenho que o A1 corresponde à minha primeira parcela, que é os R$ 50. Eu quero descobrir a última parcela, que é o A12. Para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral de uma PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Fazendo as substituições aqui. Qual é a parcela que eu estou procurando? A A12, que é a última parcela. O valor da primeira parcela, 50. A posição, que é da última parcela, 12 menos 1, vezes a razão, que é 2,50. Tenho que resolver primeiro esse meu parênteses aqui, 12 menos 1, isso vai dar 11.
A multiplicação aqui tem prioridade na adição, então primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Resolvendo ela, eu encontro 27,50 e agora eu faço a adição aqui e eu vou ter 77,50. Ou seja, a minha última parcela aqui vai ser de 77,50. Então, a resposta final aqui vai ser: a última parcela será de R$ 77,50. No próximo item, ele pede qual será o valor total da TV no parcelamento. Então, se eu pagar a parcela 1, 2 até a parcela 12, somando todas essas parcelas, quanto que eu vou ter pago nessa minha TV aqui? Então, para calcular isso, eu preciso usar a fórmula da soma de uma PA. Nós já vimos que se trata de uma sequência, uma PA. Então, eu vou usar essa fórmula da soma de uma PA. E quais são as informações que eu tenho dessa minha fórmula aqui? Quais são os dados que eu tenho dessa minha fórmula? Então, vamos ver. O SN é a soma de todas as parcelas, então vai ser o meu S12 aqui. O A1 é a primeira parcela, que é R$ 50. O AN é o valor dessa última parcela que nós calculamos aqui, de R$ 77,50. E N é a quantidade de parcelas, que é a quantidade de sequências dessa minha PA, que é 12. Bom, substituindo todas essas informações, eu tenho 50 mais 77,50 vezes 12 dividido por 2. Resolvo esse parênteses primeiro, então eu vou ter 127,50 vezes 12 dividido por 2. Eu quero chamar a atenção aqui para aqueles alunos que conhecem bem as propriedades de simplificações de frações, têm um certo domínio já com a matemática básica. Eu posso cancelar esse 12 com esse 2 aqui, né, fazendo 12 dividido por 2, que vai dar 6, e multiplico pelo resultado aqui, tá? Eu não preciso fazer nessa mesma sequência. Eu estou fazendo desse jeito porque tem alunos que têm dificuldade nessas propriedades básicas aí das frações, das divisões, e para que esse aluno não se perca na forma de calcular aqui, eu optei de fazer dessa forma aqui, tá? Mas vocês podem, quem tem o domínio, pode fazer do outro jeito que vai chegar no mesmo resultado, tá? Aí eu faço 127,50 vezes 12 dividido por 2, isso vai me dar 1.530 dividido por 2, e fazendo essa divisão eu chego no 765, tá? Ou seja, qual será o valor total da TV no parcelamento? Então, a resposta aqui seria R$ 765 vai ser o valor total dessa minha TV. No próximo exemplo aqui, ele fala o seguinte: a primeira parcela de um financiamento de 6 meses é de R$ 200 e as demais são decrescentes de 5%. Assim, a segunda parcela é 5% menor do que a primeira e a terceira é menor que 5% do que a segunda e assim por diante. E aí ele traz esses dados aqui, 0,95 elevado à quinta, aproximadamente 0,77. Então, esse dado provavelmente a gente vai usar aqui durante o desenvolvimento do exercício.
e ele pergunta qual o valor da última parcela. Bom, uma dica que eu dou bastante para os meus alunos na sala de aula é que toda vez que eu tenho um problema contextualizado, é importante eu grifar, né, fazer o grifo desse meu texto com as palavras-chave, aquilo que eu acho importante, aquilo que eu vou usar dentro da resolução do meu exercício. Então, uma coisa que é importante aqui, ele fala que a primeira parcela, então isso é importante eu saber sempre o primeiro elemento da minha sequência se a gente está trabalhando com sequências aí. Então, eu grifo essa palavra aqui. Depois, outra palavra que também é importante, financiamento de 6 meses. Esse 6 caracteriza que dentro dessa minha sequência, seja ela PA ou seja ela uma PG, eu vou ter 6 elementos dentro dessa minha sequência, 6 posições, tá? E outro dado importante é que cada parcela, que essa primeira parcela, ela vai ser de R$200. Então, ele já falou o valor dessa minha primeira parcela. E também falou que as demais, elas vão ter vão decrescendo 5% a cada mês, tá? Esse decrescendo também é importante aqui, viu, gente? Ó, eu também posso grifar esse decrescendo, porque o que quer dizer esse decrescendo? Ela vai diminuindo, né, a cada parcela aí. Então, a minha última parcela, ela vai ser menor. Menor quanto? É isso que eu quero saber no item A. Qual o valor da última parcela? Então, quais são as informações que eu tenho? Como a segunda parcela é 5% menor que a primeira, e assim sucessivamente, eu consigo enxergar que essa minha sequência, ela vai ser uma PG decrescente, tá? Essa é a primeira informação que eu tenho aqui. Se ela é uma PG, para calcular o termo geral ou qualquer posição, qualquer valor de qualquer posição dentro dessa minha sequência, eu uso essa fórmula aí, tá? Quais são os dados que eu tenho dessa fórmula? Ele fala qual o valor da última parcela. A última parcela é a sexta parcela. Eu não sei ainda, eu vou calcular, é o que eu quero. A primeira parcela, ele trouxe aqui, ó, são os R$200. Como ela é uma PG, como que eu acho essa razão aqui de uma PG? É o meu 100% menos 5%. Por que menos 5%? Porque eu falei que aqui é decrescente, tá? Como ela é decrescente, vai diminuir. Então, a operação para diminuir é o menos aqui. Então, fazendo 100% menos 5% é igual a 95%. Transformando isso em fração, lembra que eu falei que a razão aqui ela não pode ser usada em porcentagem. Eu vou ter 95 dividido por 100 e vou chegar no 0,95. Então, é por isso que ele me deu esse valor aqui no dado para eu poder usar. E quantas posições eu tenho dentro dessa minha sequência? Essas posições são as quantidades de parcelas desse meu financiamento, que são 6, tá? Fazendo todas as substituições aí dentro dessa fórmula, eu tenho, então, a posição que eu quero, que é a sexta posição,
A primeira que é 200, a razão que é 0,95 elevado à posição menos 1, então 6 menos 1, resolvo esse parênteses primeiro, 6 menos 1 vai dar 5, resolvo essa potenciação, porém, o exercício já me trouxe o resultado, basta eu substituir aqui, né? Então, eu tenho 200 vezes 0,77. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter aproximadamente 154. Aproximado, porque aqui o dado também foi aproximado, tudo bem, gente? Então, a última parcela aqui que eu vou pagar vai ser de 154. Começou com R$200, então essa parcela foi caindo 5%, caindo 5%, caindo 5%, e chegou aqui na sexta parcela com o valor de R$154. O próximo item aqui, ele fala o seguinte: ao quitar a dívida, quanto terá sido pago? O que ele quer dizer? Bom, eu paguei a primeira parcela de R$200, continuei pagando todas as parcelas até a minha sexta parcela, tá? Que foi reduzindo, minha sexta parcela foi de R$154. O valor de todas essas parcelas, somando tudo, quanto que eu paguei? É isso que ele está falando aqui. Então, para calcular isso, eu tenho que usar a fórmula da soma de uma PG, porque a gente viu que a sequência ela se trata de uma PG. Então, vocês têm aqui os dados Então, vocês têm aqui os dados. Então, o que eu quero? É uma PG, né? Nós vimos no exercício anterior que trata-se de uma PG. SN é a quantidade das parcelas, como são 6. Então, aqui o SN vai ser 6, é o que eu vou procurar. O A1, 200, que é a primeira parcela. N é a quantidade de parcelas, que é o 6. E Q é a razão para eu poder substituir aqui. Então, a fórmula que eu vou usar é essa daqui. É a soma de uma PG. Então, eu tenho várias parcelas, vou somar todas. Tenho os meus dados aqui, vou substituir na minha fórmula. Fazendo a substituição, então, eu tenho aqui o N, né, que eu falei que vale 6, o A1, que vale 200, a razão 0,95, N é o 6, está aqui em cima, menos 1 faz parte da fórmula, então eu só copio, dividido por a razão, de novo, notem que a razão ela entra 2 vezes aqui nessa fórmula, tá? Menos 1, que também é da fórmula. Bom, dentro dessas operações aqui, eu tenho que resolver primeiro esses parênteses aqui. Dentro do parênteses, eu tenho essa potência, ela tem prioridade nessa subtração. Só que o exercício ele já me trouxe como dados 0,95 elevado à sexta é aproximadamente 0,73. Então, eu apenas substituo tudo isso daqui por 0,73. Bom, fazendo a substituição, agora eu ainda continuo tendo que resolver esse parênteses, 0,73 menos 1. Note que o número negativo é maior do que esse 0,73, tá? Então, aqui eu tenho que pensar. Se eu pensasse em dinheiro, eu tenho 73 centavos, devo R$1.
Eu não vou conseguir pagar toda a minha dívida, vou ficar devendo. E quanto que eu vou ficar devendo aqui? Então, tá aqui, ó, 0,27. Bom, esse parênteses ainda se mantém, tá? Por conta que esse número é negativo e eu tenho uma multiplicação aqui. Então, a operação é uma multiplicação entre positivo e negativo. Então, eu vou multiplicar esses 200 por menos 0,27. Também tem uma regrinha de sinais aqui, ó. Então, mais com menos, o resultado dessa multiplicação vai ser negativo. E quanto que vai dar isso daí? Menos 54, tá? Menos 54 agora, por último, eu vou fazer a divisão aqui embaixo, tá? Notem que a divisão aqui embaixo, ó, era 0,95 menos 1, tá? É o mesmo procedimento daqui, ó. O 1 é maior que 0,95, então o resultado vai ser negativo. Bom, aqui é diferente daqui, tá, gente? Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação com um número negativo. Aqui eu tenho um número positivo menos um número negativo, não tá multiplicando. Então, aqui eu não aplico regra de sinais, tá? Eu costumo falar que quando não tem multiplicação, pense em relação a dinheiro, tá? Aí você tem uma dívida de R$1 e tem 95 centavos para pagar. Então, você vai continuar devendo 0,05 aqui, tá? Por isso que aqui embaixo deu menos 0,05. Agora, eu tenho essa divisão de dois números negativos. Então, em quais situações eu aplico a regra de sinais? Quando eu estou multiplicando e quando eu estou dividindo. Menos com menos vai passar a ser mais. 54 eu divido por 0,05 e isso vai dar 1080. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é aqui, ó. Notem que até aqui eu coloquei o sinal de igual. Daqui para frente foi de aproximadamente, tá? Por que que eu uso esse sinal? Porque aqui nos meus dados, esse valor foi aproximado, não foi exato. Então, esse meu valor final também foi aproximado, ele não foi exato. Tudo bem, então, gente? Então, a aula de hoje foi a resolução de todos esses problemas. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma aula. E até a próxima. Beijão!